Ok, meus amigos, está aí, voltamos, né, para dar continuidade e finalizar nossa aula de hoje. É ensino médio, é primeira série, é canal Educação Seduc. É um programa do canal Educação Seduc, não é verdade? Professor Jurandir Soares, a disciplina é Química, e nós estamos revisando aqui a parte de funções e também falar um pouco de mineração, né? E a data de hoje, 3 de novembro de 2022. Já estamos no dia 3 de novembro de 2022. Então, dando continuidade, nós falamos nos ácidos, né? Falamos aqui nos ácidos na primeira parte da nossa aula. Então, ó, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer só uma questãozinha aqui de sal, né? Para a gente poder entrar nos óxidos. O que é que nós temos aqui, portanto? O permanganato de potássio é muito empregado como agente oxidante. Tem usos na oxidação de compostos orgânicos e como oxidante leve. Nos laboratórios de química é empregado para oxidar a água oxigenada, na determinação de sua concentração em meio ácido. A reação não balanceada que ocorre com a água é isso aí, certo? Ele quer saber o sal de manganês formado. Então ele quer saber isso aqui, pessoal. Ele quer saber o nome desse sal. Nesse caso aqui, o sulfato é -2, então manganês é +2. Manganês pode ser +2 ou +3, certo? Aí você tem, ó, a resposta aqui vai ser sulfato manganoso, porque é a menor valência está aí, ó. Tá, o sal de manganês formado é denominado sulfato de manganês 2 ou sulfato manganoso. Na verdade, +2 ou +4, né, o manganês. Nesse caso aqui, ele é +2. Ó. Como é a menor valência, é oso. Ou você pode indicar em algarismo romano mesmo. Tá? Mais um aqui. Ó. Assinale a opção que apresenta um sal solúvel em água. Tá? Um sal solúvel. É aquela tabela da solubilidade dos sais. O único sal solúvel aqui, pessoal, vai ser a letra E. Ó. Porque os sulfatos de cálcio é insolúvel. Os cloretos de chumbo é insolúvel. Carbonato de cálcio é insolúvel. E o sulfeto de zinco também. Tá? Então você tem aí, ó, os cloretos, brometos e iodetos, eles são solúveis, exceto prata, mercúrio e chumbo. Aqui é um ferro, então é solúvel. E a terceira questão, vamos fazer ela com calma aqui, né? Diz assim, ó, o metal N forma um nitrato de fórmula MnO3,2. O sulfeto desse metal terá a fórmula. Então, ele te deu um sal para você descobrir a valência do metal. Né? Para isso, vamos colocar um minutinho para o pessoal fazer, né? Tentar fazer essa questão, 1 minuto aí na tela. Ok, meus amigos? Está aí. Então vamos lá. Ó. O metal ele apresenta uma carga +2, ó, e o sulfeto é -2. Então, quando você inverte as cargas, ó, vai ficar M2S2. Não é isso? Simplificando, ó, 2 com 2 vai ficar só MS. Por isso que a resposta é a letra A. A resposta à questão vai ser a letra A. E aqui ele quer saber um composto formado por átomos
de apenas 2 elementos? A resposta vai ser a letra A, pessoal. O sulfeto de alumínio só tem alumínio e enxofre. Ó. Os outros têm mais de 2 elementos. O único sal que apresenta aí 2 elementos é o sulfeto de alumínio. Beleza? Pois bem, agora chegamos nos óxidos, né? Que é a última das funções inorgânicas. Os óxidos, pessoal, é muito legal e muito fácil. Ó. Qual é o conceito de um óxido? Vamos começar com o conceito. Ó. O óxido, meus amigos, está aí. É todo composto binário. Se é binário, tem 2 elementos. Tá? Todo composto binário é oxigenado, sendo que o oxigênio é mais eletronegativo. Por isso que o oxigênio está à direita da fórmula. Todo óxido, o oxigênio só tem 2 elementos. Um deles é o oxigênio. Então, está à direita da fórmula. Como os óxidos, o oxigênio, aliás, tem a capacidade de combinar-se com praticamente todos os elementos, então nós temos uma infinidade de óxidos, pessoal. Óxidos metálicos, óxidos não metálicos, né? Óxidos moleculares, iônicos, então tudo isso aí. Então o conceito de óxido é importante. É todo composto binário, né? Oxigenado, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Então, para tanto, vamos colocar 1 minutinho na tela aí. Ok, então nós estamos aí com o conceito de óxido, né? Composto binário oxigenado, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Muito bem. Como eu disse, nós temos aqui óxido de toda a natureza. Ó. Nós temos óxidos moleculares. O que são óxidos moleculares? É quando o oxigênio se liga a um não metal. Tá? São óxidos não metálicos, ó. Oxigênio com ametal. Já iônico, pessoal, iônico, certo? É metal, mas não metal. Ó, tá? O oxigênio se liga ao metal, como o óxido de sódio, de cálcio, de ferro, de alumínio. Então, sódio, cálcio, ferro e alumínio são metais. Já o enxofre, carbono e nitrogênio é um não metal. Então, nós temos essa classificação. Óxidos moleculares e óxidos iônicos. Óxidos iônicos. É importante essa classificação. Tá? Então, podemos dividir os óxidos em 2 grupos. Nos óxidos moleculares e nos óxidos iônicos. Óxidos iônicos. Tudo bem, pessoal? Importante que você faça as anotações sobre óxido, porque o óxido tem um grande apelo, né? A gente vai mostrar para vocês a questão ambiental envolvendo os óxidos, tá bom? Vamos colocar, portanto, 1 minutinho na tela aí.
Ok, pessoal? Então tá aí. E aí nós vamos agora para uma classificação muito legal. Olha, óxidos básicos são todos os óxidos em que, ao reagir com água, vai produzir uma base. Ou então, tá aqui, ó, óxido básico mais água vai dar base. Ou então, óxido básico com ácido vai dar sal mais água. Todo óxido básico, ao reagir com água, forma base. Não é? E todo óxido básico, ao reagir com ácido, vai formar sal mais água. Então, é chamado óxido básico. Isso tem uma repercussão muito grande, porque nós vamos falar justamente de calagem, né? Vamos já mostrar para vocês. É a primeira classificação importante. Nós vamos ver óxidos básicos, ácidos, anfóteros, né? São 5 tipos, né? Aliás, 7 tipos de óxidos. Nós vamos ver todos. Então, óxidos básicos reagem com água formando uma base ou reagem com ácido formando sal e água, pessoal. Por isso que os óxidos básicos são formados por metais, principalmente da família 1A e 2A, que tem NOx mais 1 e mais 2. Óxidos de elementos da família 1A e 2A são óxidos básicos. Tá? São óxidos básicos. Perfeito, pessoal? E esses são muito importantes. O óxido de cálcio, por exemplo, né, é utilizado na cal, né? Muito importante aí, vem do carbonato de cálcio, tá bom? Então vamos colocar 1 minuto na tela aí, por favor. Ok, então vamos mostrar aqui para vocês uma aplicação. Olha só. Pessoal, os óxidos básicos, a dica que é na educação, dica de vestibular. Ó. Os óxidos básicos são responsáveis pelo processo de calagem. O que é isso, professor? Calagem é a correção do pH ácido do solo. Se o solo está ácido, tem que fazer a calagem. Os dois mais utilizados é o óxido de cálcio e o óxido de potássio, certo? O óxido de cálcio mais água vai formar o quê? Hidróxido de cálcio. E o óxido de potássio mais água vai dar hidróxido de potássio. Então ocorre justamente aí, pessoal, o processo de calagem. É importantíssima essa dica aí. E a calagem é feita com óxidos básicos, né? Com óxidos básicos. Então os óxidos básicos são sim responsáveis pelo processo de calagem, correção do pH ácido do solo, beleza? Como é dica que é na educação, você tem que fazer um print dela. Vamos colocar 1 minutinho aí.
Ok, meus amigos, então tá aí, né? Calagem. Vamos agora para os óxidos ácidos. Olha como é que é os óxidos ácidos. Ó. Os óxidos ácidos também são chamados de anidridos. Ó. Então, os óxidos ácidos reagem com água, formando um ácido. Tá? Aqui está faltando até uma setinha aqui, vamos colocar ela aqui, né? Olha só. Então, SO3, por exemplo, SO3 mais água vai dar H2SO4. H2SO4, não é verdade? Ou então ou reagindo com a base vai produzir sal mais água. SO3 mais hidróxido de bário vai dar sulfato de bário, que é um sal mais água. Então, os óxidos ácidos, na verdade, dessa maneira, tá? Eles têm essa parte de reagir com água e formar ácido. Todo óxido que reage com água e forma ácido, ele é ácido. E os óxidos ácidos, pessoal, como é que pode ser obtido? Ó, muito fácil. Ó. Se você tem H2SO4, é pela desidratação de ácido. Menos água, olha aqui, você elimina esses dois aqui, vai ficar 4 menos 1, 3. SO3. Ó. Ali estão 4 hidrogênios, né? Então eu preciso de 2 moléculas de água para ficar H4O2. Então H4P2O7 tira 2 moléculas de água, vai ficar P2O5. Então os óxidos ácidos, eles são obtidos a partir da desidratação de ácidos. Desidratação de ácido. E isso é importante. Tá aí, ó. Olha só. Aqui, essa aqui é legal. Olha, essa informação é de vestibular. Ó. Se os óxidos básicos, pessoal, os básicos são responsáveis pela calagem, que é a correção do pH do solo, os óxidos ácidos são responsáveis pela formação da chuva ácida. Formação da chuva ácida, olha aí, ó. SO3 mais água vai dar H2SO4. NO2 mais água vai dar HNO3. E a chuva ácida, pessoal, é terrível para o meio ambiente, né? Acidifica o solo, acidifica água de lagos, riachos, rios, mortandade de peixe, morte de plantas ribeirinhas por conta da acidez. Tá? Então, primeiro, pensava-se que a chuva ácida ficasse restrita só nas cidades. Só que os ventos atmosféricos acabam levando esses óxidos para regiões rurais. Então acaba, ó, SO3 mais água vai formar H2SO4. Então vem em forma de chuva ácida. Tá? Então é muito danosa para o meio ambiente a chuva ácida. Tá? E a dica Caná Educação. Toda dica Caná Educação é importante. Então vamos colocar aí um minutinho para você fazer um print aí. Então tá aí, pessoal. Dica Caná Educação. Os óxidos ácidos são responsáveis pelo processo de formação da chuva ácida. Chuva ácida. Ok? Bom, e os óxidos neutros ou indiferentes, pessoal, só tem 3. Só existem 3 óxidos neutros. São óxidos moleculares, né? Que não reagem nem com água, nem com base e nem com ácido.
tá? Só existem 3 óxidos neutros: o monóxido de carbono, que é o CO, NO é chamado de óxido nítrico e N2O é óxido nitroso, certo? Então, os óxidos neutros ou indiferentes, eles não reagem nem com água, nem com base, nem com ácido. Então, esse aqui é bom de você aprender, porque só tem esses 3. Só tem esses 3, tá? Então, muito importante aí que você aprenda o conceito e também os exemplos, né? Óxidos neutros, indiferente o quê? Indiferente às reações. Então, são óxidos moleculares, não são iônicos, que não reagem nem com água, nem com base e muito menos com ácido. Aí você tem cuidado. Ó. O monóxido de carbono, ele é um óxido neutro. Porém, o dióxido de carbono, que é o CO2, já é um óxido ácido. O monóxido de carbono é CO. Gás carbônico é CO2, é diferente. Então, o óxido nítrico e o óxido nitroso. Tudo bem? Também vamos colocar 1 minutinho na tela para você fazer um print. 1 minuto. Ok, pessoal. Então tá aí. Óxidos neutros ou indiferentes. Né? Vamos aqui então. Olha só. E agora o quarto tipo, que esse aqui é bem fácil. Ó. Olha, os óxidos anfóteros, o que acontece com ele? Tá? Ele tem duplo comportamento, né? São óxidos que se comportam como óxido ácido ou como óxido básico. Os principais elementos estão ali, ó, zinco, alumínio, estânio, chumbo, arsênio e antimônio. Porém, o mais importante mesmo é o zinco e alumínio, pessoal. Veja que aquela primeira reação, ó, na primeira reação, o óxido de zinco reage com HCl. Então formou sal mais água. Então ele está funcionando como sendo um óxido básico. Porque o óxido básico mais sal, mais ácido, produz sal mais água. Na segunda reação, o mesmo óxido está funcionando como sendo um óxido ácido, porque está reagindo com a base e produzindo sal mais água. Então o óxido de zinco ele é um foda por isso, porque ele tem duplo comportamento. Comportamento de óxido básico e de óxido ácido, dependendo da reação. Tá? É chamado de anfóteros. Anfóteros. Tudo bem? Bom, aí nós temos também, pessoal, esse aqui talvez seja o mais fácil de você aprender, ó, que é o óxido duplo misto. É todo óxido que tiver 3 e 4, ó, tá? Porque eles são provenientes da reação de 2 óxidos distintos. Ó. Ó, um ferro com mais 2, 3. Ó. Um oxigênio com mais 3, 4. Então, todo óxido que tiver 3 e 4, ele é chamado de duplo ou misto. Duplo ou misto. Vamos já terminar aqui para fazer algumas questões, viu? Duplo ou misto. Eu vou fazer um resumo de todos eles. Ó. E para encerrar, nós temos os peróxidos, que são óxidos em que o oxigênio tem NOx-1. O exemplo mais importante é a água oxigenada. E temos os superóxidos, que os superóxidos são óxidos que apresentam NOx -1,5, ó, -1,5. Certinho? Para resumir tudo, pessoal, eu coloquei numa cartela só. Óxido básico, ó, aqui que eu quero que você anote. Ó. São óxidos que reagem com água e produz base. Óxido ácido, são óxidos que reagem com água e produz ácido. Óxidos anfóteros, são 2 importantes, ó, zinco e alumínio.
Óxidos neutros indiferentes, só tem 3, ó. CO, NO e N2O. Misto ou duplo, é o que tem 3 e 4. Tá? É 3 ou 4. Peróxido, o oxigênio é -1 e superóxido é -1,5. Então aí está resumido nessa cartela todos os óxidos, certo? Depois nós vamos ver a nomenclatura e vamos fazer aqui as questões. Então vamos colocar um minutinho na tela aí. Ok, pessoal, vamos lá então. E por fim, nós temos a nomenclatura, tá? Você vai colocar óxido, o nome do elemento, ou então a quantidade de oxigênio. Se for um oxigênio monóxido, 2 dióxido, 3 trióxido, 7 aqui vai ser epitóxido. Epitóxido de dicloro. O CO2, ó, dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Dióxido de carbono, que é o gás carbônico, pessoal. Tá, não é isso? Ó? É a nomenclatura. Todo óxido você vai fazer o seguinte. Agora, cuidado, que tem os elementos que apresentam duas valências. Ó. Por exemplo, aqui, ó. A menor valência é oso, a maior vai ser ico. Menoroso e maiorico, a terminação. Como assim, professor? Aqui, ó, eu coloquei vários deles aqui. Ó, primeiro aqui você tem o seguinte, pessoal. Depois eu volto ali, né? Aqui é o óxido, ó, você pode colocar o primeiro aí. Óxido ferroso, porque o ferro é 2 aí. O óxido de ferro 2, ó. Óxido férrico ou óxido de ferro 3. Você pode utilizar o algarismo romano. Pode ser utilizado o algarismo romano. O chumbo pode ser mais 2 ou mais 4. Mais 2 é a menor valência, é plumboso, ou óxido de chumbo 2. Enquanto que o outro é 4, chumbo 4, é o óxido plúmbico, ou óxido de chumbo 4. Certo? Essas são as terminações aí para os óxidos. É importante aí que você aprenda essas nomenclaturas, tá bom? Vamos colocar um minuto na tela. Meus amigos, então tá aí a nomenclatura dos óxidos, né? Torna-se importante por isso, tá? Para você aprender aí. Então vamos lá. Nós temos aqui também, pessoal, olha só. Além de saber a nomenclatura, eu coloquei alguma coisa sobre mineração, que tem a ver com os óxidos, né? A mineração representa uma das mais importantes atividades econômicas, olha aí, econômicas, certo? Do mundo. Ela
é responsável pelo progresso, né, de uma sociedade, né? Como ele coloca aí, visto que está associada à produção de itens indispensáveis para o cotidiano das pessoas. Os metais são importantes. Agora, o grande problema, pessoal, da mineração é a questão ambiental, né? Principalmente quando essa mineração não é legalizada. Os garimpos clandestinos, né? Aí afeta muito a questão ambiental, tá? Então, mas a mineração está aí. Representa uma das mais importantes atividades econômicas do mundo. E é verdade, a indústria de base, certo? Muito importante. Agora, não devemos fechar os olhos para a questão ambiental. Olha aí, olha a questão ambiental, certo? A mineração é uma atividade que consiste nos processos aí, ó, de pesquisa, né, exploração, extração e beneficiamento dos minérios. Apesar de ser incontestavelmente necessária ao desenvolvimento socioeconômico de uma sociedade, né, é ainda a atividade que representa risco ao meio ambiente, uma degradação ambiental. Tá? Toda mineração degrada o meio ambiente, pessoal. Então, tem que fazer, né, regulamentar a mineração, né, fazer e, com certeza, coibir a questão envolvendo aí, por exemplo, os garimpos ilegais, por exemplo, que utiliza até mercúrio. Esse é pior ainda. Tá? Então, é necessário que a gente faça a coisa certa. Né? Então, toda mineração degrada muito o solo. Tudo bem? Vamos colocar aí, por favor, um minutinho na tela aí. Ok, meus amigos, mostrando aí para vocês que os processos de mineração envolvem pesquisa, né? Pesquisa, ó, exploração, extração e beneficiamento dos minérios. Tá? Mas olha só a degradação ambiental. E vamos falar um pouco mais dos impactos ambientais envolvendo a mineração. Tá? Esses impactos ambientais envolvendo aí a mineração. Olha aí. Apesar de ser uma atividade de extrema importância para um país, a mineração está associada a diversos problemas ambientais. Ó, quando a atividade é realizada de maneira incorreta, né? De forma ilegal, com falhas no planejamento, execução e fiscalização. Muitos impactos negativos são causados no meio ambiente, quando ela não é feita da maneira correta, né? Então tem que haver fiscalização, tá? Tem que haver, com certeza, também, pessoal, essa fiscalização, sobretudo, né, na questão dos garimpos ilegais, né? Os garimpos ilegais, eles tornam muito prejudicial ao meio ambiente, né? Porque degrada muito o solo. E a utilização do mercúrio, o mercúrio chega até a entrar na cadeia biológica. A contaminação com metal pesado. Os rejeitos de metais pesados são muito perigosos para o meio ambiente. Tá? Vamos colocar então um minutinho na tela aí.
Ok, pessoal? Vamos lá então, né? E por fim, pessoal, continuando, olha aqui ó, a operação de um garimpo ilegal. Ó. Os principais problemas provocados na mineração estão, contaminação dos recursos hídricos, principalmente com mercúrio, por meio da formação de lama, de solução de produtos químicos, modificação também da paisagem, certo? Por retirada e cobertura vegetal, e as alterações feitas especialmente na lavra a céu aberto, que é essa aqui, ó, perda da biodiversidade, poluição sonora das máquinas, né? Poluição do ar e visual, né? Porque vai devastar aí a floresta, vamos supor. Favorecimento de processos erosivos, porque se está tirando toda a cama, todas as plantas aí, é lógico que vai ter erosão. E alteração geológica, com a abertura das cabras. Então, é extremamente danoso ao meio ambiente, aos impactos ambientais, quando a mineração é feita de maneira irregular ou incorreta. Irregular ou incorreta. Então é para isso que a fiscalização tem que atuar de forma segura, forte, para que você possa, então, proteger, que possamos proteger o meio ambiente para gerações futuras também, né? Não podemos degradar dessa maneira. Então, nem todo lugar é permitido a mineração. Porém, muitos mineradores, né, principalmente eu falei em garimpos clandestinos, tá, desmatam aí a região amazônica, por exemplo, né, degrada muito, vai muito o solo mesmo, tá bom? Então, por isso, vamos colocar um minutinho para que você possa realmente fazer algumas anotações e ressalvas aí. Ok, meus amigos, então tá aí, né? Vamos agora fazer umas questões, né? Olha aí. Dióxido de carbono. Tá? Eu vou até colocar assim para ficar melhor de você entender. Ó. Dióxido de carbono é o CO2, pessoal. Dióxido de enxofre é o SO2. Ó. E dióxido de nitrogênio é o NO2. Vamos lá. São nitrogênio, aliás. Atualmente são considerados poluentes atmosféricos. Em relação a esses compostos, é correto afirmar. Qual vai ser a alternativa correta para essa questão, pessoal? Qual a alternativa correta? Vamos lá? Essa é para você fazer. Vamos colocar então um minutinho na tela aí, por favor.
Ok, vamos lá então, pessoal. Olha, então a resposta correta para essa questão qual vai ser? Vamos lá. A resposta é a letra E. Por quê? Vamos só pegar uma aqui, ó. Qualquer um desses óxidos reagem com água formando ácido. Por exemplo, o CO2. Ó. Se você pegar o CO2 mais água, pessoal, vai dar justamente H2CO3, o ácido carbônico. Então, qualquer um desses aí, ao reagir com água, vai formar ácido. Vai formar ácido. Então, por isso que a resposta é a letra E. Tá? Eles reagem com água formando ácidos. Bom, vamos lá o outro aqui. Ó. Aqui diz o seguinte, ó. Discutem-se ultimamente os distúrbios ecológicos causados pelos poluentes atmosféricos, né? A chamada chuva ácida. Eu vou até grifar aqui, ó. Chuva ácida. Constitui-se um exemplo das consequências da poluição atmosférica, onde a formação de ácido pode ser obtida a partir da dissolução de certa substância na água da chuva. Dentre as substâncias passíveis de formar ácidos, quando adicionada à água, podemos citar. Então, qual desses óxidos, pessoal, que quando reagirem com água vai formar ácido? Qual deles? Certo? Qual deles vai formar ácido quando reagir com água? Vamos lá? Essa aqui eu vou responder. Ó, né? A resposta para essa questão vai ser a letra B. A letra B. Por quê? Ó? Porque se você pegar o SO3 mais água, vai dar H2SO4. H2SO4. Portanto, é a formação de um ácido. Pois se é a formação de um ácido, com certeza você tem aí um óxido ácido. Os óxidos ácidos são responsáveis pela formação da chuva ácida. Formação da chuva ácida. Perfeito? Então aí você tem justamente a caracterização da chuva ácida. Tá? O trióxido de enxofre reagindo com água, produzindo aí, com certeza, um ácido, certo? Beleza? E aí nós temos a última aqui, ó. Diz assim, as indústrias, ultimamente, certo? Para a produção de vidro, utilizam a areia como principal fonte de sílica para conferir o estado vítreo. Utilizam ainda, com a finalidade de reduzir a temperatura de fusão da sílica, os fundentes. Ó. O óxido de sódio, óxido de potássio e de lítio. Aí pergunta, a escolha dos óxidos de sódio, potássio e lítio para reagir com a sílica e dar origem a um produto vítreo de menor ponto de fusão, deve-se ao fato de que esses óxidos manifestarem caráter. Então, qual vai ser a resposta para essa questão? Tá? Qual vai ser a resposta para essa questão? Vamos lá. Ok? Então, você tem aí ó, o óxido de sódio, o óxido de potássio e o óxido de lítio. Tá? Sódio, potássio e lítio. Qual é a classificação deles, pessoal, desses óxidos? Primeiro, são óxidos metálicos, né? Óxidos de elementos da família 1A. 1A. Então, os óxidos de elementos da família 1A, eles vão ser caracterizados como óxido o quê, pessoal? Óxidos básicos. Os óxidos básicos é que todos eles, ao reagir com água, vão formar base. Todos eles vão formar base. Portanto, aí está a caracterização aí de um óxido, né, dos óxidos aí básicos, né, por excelência. Tá bom? Então, pessoal, nós estamos aqui praticamente finalizando a nossa aula de hoje e satisfeito porque deu tempo de ver a parte teórica, a parte de exercícios, certo? Sobretudo essa parte de exercício, que a gente se aprende muito fazendo as questões. Então, quero convidá-los para a próxima semana. A gente vem com outro tema aqui para justamente interagir com vocês aí, tá? E fazer com que vocês participem mais das nossas aulas, ok? Então, eu desejo a todos, tá, um forte abraço, uma ótima noite, né? E nos encontraremos aí na próxima semana, ok? Forte abraço a todos e fiquem com Deus.